É muito importante que a igreja saiba discernir quais são os objetivos heréticos ao tentarem negar a verdade sobre Jesus. Não podemos contestá-los se não soubermos o que eles de fato pensam e argumentam. Conhecer o que os inimigos da fé pensam sobre nós é muito importante para o exercício da defesa da fé. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente aqui no canal. Você que já é inscrito, já nos acompanha, minha gratidão por sua vida. É um privilégio estar com você. Se você já acompanhou as outras duas lições desse trimestre, deixa aqui nos comentários, tá bom? Também comente da onde você nos acompanha, qual cidade é a sua cidade, qual é a sua denominação. Se apresente, vamos conversar nos comentários, tá bom? Se você não é inscrito, clicou no canal, se inscreva, tá bom? Deixa o seu like, ative os sininhos das notificações para você poder receber qualquer conteúdo que nós colocamos aqui no canal Colégio do Discípulo. Esse canal é comprometido com a Palavra de Deus e é um canal onde todos nós somos alunos e estamos sempre aprendendo a Palavra de Deus. Comente também, seu comentário é muito importante, compartilhe esse vídeo com quem você puder compartilhar, coloca no grupo da sua igreja, manda para os seus amigos, tá bom? Bom, hoje nós vamos para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, do primeiro trimestre da revista da CPAD, Classe dos Adultos. Estamos na terceira lição, que será ministrada no dia 29 de janeiro de 2025. Essa lição, comentada pelo pastor Ezequiel Soares, tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje nós vamos ver muito como que essas heresias antigas ainda se apresentam com uma nova roupagem, um novo nome, uma nova aparência. E espante-se você, mas até de uma forma mais atrativa. Então, gente, vai na descrição, porque lá tem link com a nova revista, com livro de apoio, com bastante dinâmica, subsídio para ajudar a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Também tem nossas redes sociais, tem um grupo bem interessante, tá? Que nós temos no WhatsApp, o grupo Manual da EBD, onde nós colocamos todos os subsídios para a sua lição da Escola Bíblica Dominical. É um grupo totalmente voltado só para a Escola Bíblica Dominical e vai te ajudar na sua lição. Pode ter certeza disso. Quer entrar? Clica no link. Algum administrador vai entrar em contato com você, vai fazer uma triagem e autorizar a sua entrada. Tá bom? Antes de começarmos, eu quero orar com você por essa lição, por sua vida. Ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo momento que iremos passar aqui juntos, Pai. Pai, falar da Tua palavra, aprendermos juntos sobre Ti, sobre o Teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos juntos aprender mais de Ti. Te pedimos então, Pai, neste dia, que a Tua graça nos envolva, que o Teu Espírito nos ilumine para que nós possamos entender a Tua palavra. Se conosco, Pai, em nome de Jesus, em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer ocasião, que alguém esteja vendo esse vídeo, Pai, que a Tua graça o alcance. Em nome de Jesus, meu Pai. Se na vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, abençoa, cura e manifesta sempre a Tua vontade. Seja sempre o primeiro lugar nesse canal, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Bom, meus irmãos, na lição passada você deve lembrar que nós estudamos sobre somos cristãos. Aliás, na primeira lição nós vimos quando as heresias atrapalham a unidade da igreja. Então nós entendemos o que é heresia, o que são seitas. Na lição anterior, que foi a lição 2, nós vimos somos cristãos. E na ocasião tivemos a oportunidade de apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Elencamos também as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça e mostramos de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Hoje nós vamos estudar, subordinados ao título A Encarnação do Verbo. É a lição de número 3 e nós vamos, a partir dessa lição, começar então uma apologética cristológica nesse primeiro trimestre, já que ainda não estudamos sobre cristologia
nesse trimestre que vamos falar sobre apologética, né? Então, a partir de hoje, aliás, fica aí um alerta para você, tá, professor? A partir da lição 3, nós vamos estudar sequências de lições que falam sobre Cristo. Essa, né, que nós vamos estudar sobre a encarnação. A quarta lição, Deus é triuno, ou seja, também vai envolver Jesus, já que ele é a segunda pessoa da Trindade. A quinta lição, Jesus é Deus, então vai falar da deidade de Cristo. A lição 6, o Filho é igual ao Pai, então vai mostrar a unidade do Pai com o Filho. A lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Então vamos lá, na lição 7 você já percebe que também vai falar sobre a natureza humana. E na lição 8 também, Jesus viveu a experiência humana. Então também vai falar da humanidade de Cristo. Importante para você, que é professor, daqui a pouco eu vou colocar um mapa mental e você vai ver os objetivos da lição. Então você precisa se ater a esses objetivos. Para quê? Para você não esgotar o assunto. Se você nessa lição 3 falar sobre a deidade de Cristo, falar sobre, é claro que você pode tocar no assunto, mas não abrir muito para você não esgotar os assuntos nas outras lições. Por exemplo, a humanidade de Cristo. Você não pode nessa lição falar muito das experiências humanas e esgotar esse assunto. Então, muito importante em toda a lição é você que é professor, você tem uma revista de professor, né? Pelo amor de Deus, tem que ter a revista de professor, porque ela vai te orientar nisso. E aí nessa revista de professor, você vai ver os objetivos, tá bom? Eu sempre bato na tecla aqui sobre a verdade prática e os objetivos, porque a verdade prática é a verdade que seus alunos precisam praticar. É o que eles vão precisar sair dali com essa ideia em mente. E os objetivos é o parâmetro que você vai seguir em cada tópico. É o que você vai apresentar. Vamos ver isso, tá? Fica a dica então, tá bom? Se atenha à encarnação do verbo e siga os objetivos para você não esgotar o assunto e nas próximas lições você poder abordar outros assuntos. Gente, o texto áureo está em João capítulo 1, versículo 14, muito conhecido. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o eterno Filho, o Verbo de Deus, se encarnou como homem. Romanos capítulo 8, versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então ele veio como homem e habitou. E esse verbo do grego, skenorro, tabernaculou. Então em Cristo nós vemos a realidade da glória divina. A Bíblia é a palavra escrita, Cristo é a palavra encarnada. A verdade prática diz que a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. A leitura bíblica em classe está na primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, e também a segunda epístola de João, no versículo 7. Vamos acompanhar. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 4. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Segunda Epístola de João. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então o apóstolo João, ele escreveu as suas epístolas advertindo a igreja contra aqueles que negavam que Jesus Cristo veio em carne.
Isso esclarece que João considerava um erro doutrinário negar a carne de Cristo, tanto antes quanto depois da ressurreição. Tá? Então é importante também frisarmos que Jesus também ressuscitou em carne, porque a ressurreição, ela não é ressurreição se não for no mesmo corpo. É importante distinguir ressurreição de reencarnação. Aliás, encarnação, reencarnação e ressurreição são coisas diferentes. Reencarnação, né, o kardecismo, o espiritismo crê que o espírito incorpora em um corpo diferente. Né? Então, a pessoa morreu, o espírito dela sai e renasce em um outro ser. Nós não cremos nisso, não é bíblico. A encarnação fala que Jesus ele tomou a forma corpórea, física, material, biológica. Então Jesus veio em carne, e isso é encarnação, não é reencarnação. E aí entra a ressurreição, porque para ressuscitar é necessário ser no mesmo corpo. E é claro, Jesus ressuscitou no mesmo corpo, porém, né, é o que eu falei sobre os próximos assuntos, nós não vamos esgotar o assunto, porém, né, ele teve o corpo glorificado e subiu ao céu. Então Jesus ele está no céu em corpo glorificado. Então, gente, tanto antes como depois da ressurreição, e a razão é óbvia, porque a carne humana faz parte da nossa verdadeira natureza humana, criada por Deus. Consequentemente, negar que Cristo ressuscitou em carne humana é privá-lo da plenitude de sua natureza humana. A Bíblia ensina que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas o seu nascimento foi físico, com um corpo humano. Tá? Depois você dá uma conferida em Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Então, hoje nós vamos ver que heresias gnósticas, né, entre elas o docetismo, negavam a humanidade real do Senhor. Enquanto o tema dos evangelhos é Jesus é Cristo, como por exemplo João 20:31, o tema das epístolas de João é o Cristo é Jesus. Então vamos ver o mapa mental para a gente entender como essa lição está dividida e entender os propósitos dessa lição. Vamos lá, a palavra-chave é docetismo. Nós vamos falar o que é docetismo logo no início dessa lição, mas basicamente o docetismo foi uma das primeiras heresias cristológicas que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo. O termo vem do grego dokeo, que significa parecer, e refere-se à ideia de que Jesus apenas parecia ser humano, mas não tinha um corpo físico real. Essa lição ela tem por objetivos, presta atenção, professor, os objetivos da lição. Elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo, e o terceiro objetivo é relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Então ela está dividida da seguinte forma. O primeiro tópico mostra as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Em primeiro lugar, o que é docetismo? Em segundo lugar, o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Em terceiro lugar, o que os principais docetas diziam sobre Jesus? O segundo tópico tem como título a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Subtópico 1, o que era desde o princípio, João 1:1. A reafirmação apostólica, já é a parte B do versículo 1. E em terceiro lugar, uma crença herética, 1 João 4:2 e 3. A terceira parte, o terceiro tópico, mostra como essas heresias se revelam hoje. Subtópico 1, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Subtópico 2, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. E subtópico 3, finalizando com a confirmação histórica. A nossa introdução diz que vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da nossa natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Lembrando da primeira lição, apologia é o termo grego para defesa, para defender. Então é uma defesa da humanidade plena de Cristo. Interessante, na introdução ele diz que João, aquele que fala sobre a divindade de Cristo, a deidade de Cristo, ele também se preocupa em mostrar como Cristo ele veio em forma humana. Então João se preocupa em mostrar Jesus como Deus, mas sem deixar de apresentá-lo como homem.
O primeiro tópico mostra heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docetismo? Segundo tópico, o que os docetas ensinavam sobre Jesus. E o terceiro, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Então, gente, o primeiro movimento a negar que o Senhor Jesus veio em carne foi o gnosticismo, um sistema eclético filosófico religioso que surgiu logo no primeiro século. Foi a primeira e a maior heresia que surgiu no meio da era cristã. O movimento buscava conciliar todas as religiões e decifrar-lhes o sentido por meio da gnose. O seu período áureo foi entre 135 e 160 depois de Cristo, mas há evidências dela no seu estágio na época do apóstolo João em seus últimos dias. Daí, nós vemos tantos escritos de João combatendo essa heresia. O apóstolo João foi o que mais combateu o gnosticismo, o docetismo e outras heresias que negavam a encarnação de Jesus. Tanto que o texto áureo e outros três textos distintos são todos escritos por João. Então, o termo gnosticismo provém do grego gnosis, que significa conhecimento. Os membros desse movimento ensinavam a salvação por meio de um conhecimento místico e não pela fé em Jesus. Eles eram grupos muito diversificados em suas doutrinas, pois diferiam de lugar para lugar. Tinha lugar que o gnosticismo tinha crença diferente de outros lugares. Isso mostra que eles se espalharam muito rapidamente e criavam ramificações, que se espalhavam no meio da igreja. Eu falei do apóstolo João, que ele foi o que mais combateu, mas sempre lembrando que o apóstolo Paulo também combateu o gnosticismo e até mesmo o apóstolo Pedro. Essa doutrina era nada mais que um enxerto das filosofias pagãs nas doutrinas vitais do cristianismo. Esses movimentos negavam o cristianismo histórico, pois, segundo essa doutrina, o Senhor Jesus não teve um corpo. Isso é, ele não veio em carne. O seu corpo seria uma mera aparência, o que chamavam de um corpo docético. Quando o apóstolo João enfatiza que o verbo se fez carne, em João capítulo 1,14, e que todo o espírito que não confessa a respeito de Jesus não procede de Deus, em 1 João 4,3, está respondendo ao embrião desse movimento que já existia em algumas igrejas. É bom lembrar que os escritos joaninos são do final do primeiro século e foram escritos na cidade de Éfeso, então capital da Ásia Menor, onde surgiu, na verdade, o gnosticismo. O gnosticismo ele foi uma corrente filosófica que se acomodou no seio da igreja primitiva e tentou misturar suas ideias filosóficas às doutrinas cristãs, aliando elas a algumas práticas pagãs das religiões de mistério. Por isso também era considerado esotérico, adotando a mística babilônica, egípcia, hinduísta e ariana. Os gnósticos se ufanavam na sua sabedoria. E o gnosticismo que surgiu no meados do primeiro século, ele perdurou por mais de 150 anos no meio da igreja. Esse movimento se fracionou em vários modelos. Agora você vai entender por que eu estou abrindo falando de gnosticismo e não de docetismo. Porque os gnósticos, eles negavam que Jesus tivesse encarnado. Se Deus tivesse mandado o verbo encarnar, ele criaria mais um problema para si mesmo, pois se envolveria com a matéria. E, segundo o gnosticismo, a matéria era má. O corpo é mau e por isso Jesus não podia vir em corpo, sendo ele espírito, sendo bom. Então a própria criação era algo que não havia dado certo, afinal o homem pecou. Então, um determinado sistema gnóstico acreditava que um demiurgo, que era um deus menor, existia um deus bom e um deus mau. E esse demiurgo, que é o deus mau, que ele se tornou o que era o criador do universo, ele se tornou Cristo e manifestou-se em Jesus no batismo, mas o abandonou na hora da cruz. É claro, porque no batismo o Espírito desce e porque na cruz ele diz, por que me desamparaste? Então, no meio dessa corrente gnosticista, surgiu um movimento chamado docetismo, que significa aparência ou se parecer. Então vamos ver o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Bom, o docetismo, eles ensinavam muitas coisas sobre Jesus fora das Escrituras, e contrárias, claro, à palavra de Deus. Mas sobre a encarnação de Jesus, que é o assunto que nós estamos tratando, eles negavam a humanidade sobre Jesus. Para eles, Jesus não tinha um corpo real, era um ser espiritual com aparência física. Então, Jesus não poderia nascer, não sofreria fisicamente e nem morreu na cruz de maneira literal, pois sendo ele divino, ele não poderia experimentar da dor ou da morte. E isso tinha uma influência dualista, pois o docetismo estava ligado a influências filosóficas, como eu já citei o gnosticismo, e também o platonismo,
que viam a matéria, o corpo físico, como inerentemente má e o espírito como puro. Assim, para o docetismo, seria incompatível que Deus, sendo perfeito e puro, assumisse um corpo físico que é imperfeito e impuro. Então isso teria implicações sobre a redenção, pois se Jesus não tivesse um corpo humano, real, físico, ele não poderia morrer pelos pecados da humanidade, o que colocaria em risco a doutrina da expiação e da redenção. Depois você lê Hebreus capítulo 2, do 14 ao 17. A Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local, que foi em Belém da Judéia, conforme Mateus 2, Lucas 2, e também a época, que foi a época do reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia também fala do corpo físico de Jesus, em João capítulo 2, versículo 21. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, Lucas 1, versículo 5. Para quem não lembra, João Batista era primo de Jesus de sangue, de carne. José e Maria, Lucas 2, 4 e 5. Vizinhos e primos, Lucas 1, 36 e 58. Os pastores que foram visitar Jesus e viram, confirmaram, em Lucas 2, 8. Simeão e Ana, que foram pessoas que viram Jesus. Simeão segurou ele nos braços, no templo, e disse que agora ele poderia ver a morte, pois seus olhos viram o Salvador. Então ele tocou, ele pegou Jesus no colo e também viu. E você só toca aquilo que é palpável, o corpo, real, Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual em Lucas 2, 40 e também 52. Ou seja, Jesus ele crescia fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Quando o texto de Lucas 2, 40 e também no versículo 52 diz que o menino crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então, se você reparar nesse quadro, você vê que está mostrando mais Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, capítulo 1, o início do Evangelho de Lucas. E é interessante porque a gente sabe que Mateus ele apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta como servo, João apresenta como Deus e Lucas apresenta Jesus como homem, o homem perfeito. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Como principais representantes do docetismo, nós vemos Cerinto, Saturnino e Marcião. Cerinto foi um dos principais e mais antigos hereges a propagar a heresia docetista. Cerinto ele negava a plena encarnação de Cristo. Ele viveu no final do século I e no início do século II e era adepto do gnosticismo judaico e do docetismo. O apóstolo João combateu Cerinto não somente pessoalmente, como temos relatos de encontros pessoais, aonde o apóstolo João combateu os ensinos de Cerinto, como também através de seus escritos, para defender o rebanho dos falsos ensinos de Cerinto. Em todos os escritos do apóstolo, ele combate a heresia docética, tal como o gnosticismo como um todo. Um outro grande nome do docetismo foi Saturnino, conhecido como Saturno de Antioquia, que foi um dos primeiros líderes gnósticos ativo no século II, principalmente da Antioquia. Ele era influenciado pelo dualismo gnóstico e pelo docetismo, e ele ensinava que havia um Deus supremo, totalmente separado do mundo material, que era obra de anjos inferiores, e principalmente com destaque para o Deus do Antigo Testamento, que ele não acreditava ser o mesmo do Novo. E ele também rejeitava a encarnação de Cristo. Então ele também foi um adepto muito forte do docetismo no segundo século. E também Marcião, que foi de 85 a 160 depois de Cristo. E sendo uma das figuras mais influentes do gnosticismo, ele fundou sua própria seita, que se espalhou rapidamente e defendia o dualismo radical e rejeitava o Antigo Testamento. Ele ensinava que Jesus não nasceu, mas apareceu como um adulto diretamente do céu. Ele também não tinha um corpo humano real. E uma curiosidade sobre Marcião é que Marcião ele montou para a sua seita o seu próprio cânon, seu próprio escrito, rejeitando o Antigo Testamento e alguns textos específicos sobre a encarnação de Cristo. E isso influenciou a igreja a montar o cânon sagrado. Esses hereges foram combatidos na igreja primitiva e no ano de 300, além da formação do cânon, o concílio de Nicéia, sistematizando a doutrina da encarnação de Cristo. As principais crenças docetistas, que a ideia central dos docetistas era que, sendo Deus,
Cristo jamais poderia se misturar com o que eles consideravam imperfeito e inferior, que era o corpo humano. Então os docetistas, eles negavam que Jesus era nascido de uma mulher, que ele teria sofrido de verdade e que ele teria morrido de verdade. Isso eles negavam. E eles acreditavam que tudo que Jesus fez na terra, inclusive sua crucificação, não foi realmente vivido no sentido físico, mas aparente. Interessante é que para eles, Jesus era uma espécie de fantasma. Era apenas um espírito fantasmagórico que tomou posse daquele ser sem ser totalmente carne. Então, como nós já vimos, a Bíblia mostra totalmente o oposto disso. Jesus, mesmo sendo Deus, ele tornou-se homem e desenvolveu-se intelectual e espiritualmente. O segundo tópico mostra a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, o que era desde o princípio, João 1:1, a reafirmação apostólica, versículo 1 na parte B, e uma crença herética, 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. O que era desde o princípio, João 1, versículo 1. Vimos os ensinos heréticos sobre a humanidade de Cristo. E agora veremos as verdades pregadas pelos apóstolos, e sendo assim, revelada nas Escrituras. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são denominados evangelhos sinóticos por ter mais referências comuns entre eles, né? Eles relatam muito os mesmos assuntos, eles apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos. Ao passo que o evangelho de João, ele reforça os aspectos divinos. Então, os três evangélicos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João, ele revela Jesus interiormente. Então, pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. Então, o prólogo do evangelho de João declara com todas as letras que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando João afirma que ele era desde o princípio, ele está reiterando aquilo que ele escreve, né, no evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Significa que o Verbo, ele já estava presente antes da criação. Então João, ele consegue mostrar que Cristo sempre existiu, sem perder de vista que corporeamente, fisicamente, ele passou a existir. Então, Filipenses capítulo 2, por exemplo, do versículo 5 ao versículo 7, quando Paulo diz que ele, sendo Deus, não teve usurpação, o ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem, a forma de servo, foi achado em figura humana. Por isso que João diz que o Verbo se fez carne no versículo 14. Mas, mais do que isso ainda, João ele faz questão de acrescentar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como também foi visto e tocado por pessoas, no versículo 14. Só pode ser tocado aquilo que tem forma, aquilo que é palpável, aquilo que é físico. Então, aquele que existia desde o princípio passou a existir fisicamente, tomando uma forma humana. Ele se fez carne, ele encarnou. O Verbo eterno, ele tornou-se a palavra encarnada quando foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Isso quer dizer que o Verbo tornou-se homem perfeito, com corpo, alma e espírito. Em sua natureza humana, Jesus ele participou das nossas fraquezas física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual, conforme Hebreus 2,17, também Hebreus 4, versículo 15. Significa que ele fez parte da nossa natureza humana sem fazer parte da nossa natureza pecaminosa. Então Jesus, na própria ceia, ele fala da carne dele, do sangue dele. Só tem carne, só tem sangue, aquilo que é corpo, que é físico, que é humano. O próprio Isaías diz que ele foi moído. Só pode moer algo palpável, físico. Ele teve uma mãe física. Ele foi gerado num ventre físico, pelo Espírito, não por José. E no ventre de uma virgem, para mostrar que José não teve relação sexual com Maria até Jesus nascer. Detalhe, depois disso Maria teve relação sexual. Maria não continuou virgem como a Maria da Igreja Católica. Aquela Maria da Igreja Católica é uma outra Maria que eu não sei de onde é. Porque a Maria da Bíblia, a que foi emprestou o seu ventre para o Espírito Santo, ela não permaneceu virgem. Tá? Ela teve relações sexuais com seu esposo e ela teve outros filhos. Porém, Jesus não nasceu de um ato de Maria com José. Ele foi filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Maria amamentou ele como um filho. Ou seja, ele foi alimentado pela substância humana de Maria. Então Jesus ele foi homem físico. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 4, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, na página 50, sobre a humanidade de Cristo, diz que as Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas de Jesus, em Jesus, perdão.
O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas 2, o 40 e também o 52, que eu já citei aqui. O profeta Isaías anunciou de antemão Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Olha só, Isaías 7,15. Ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduz por Deus conosco, em Mateus 1,23, mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens. João 1,14, que nós estamos lendo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. João 1, 4, 3. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas. E essa união mantém-se intacta as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome, Emanuel. A encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim tinha que ser vencida por um homem, Jesus. Em sua natureza humana, Jesus participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Isso se chama união hipostática. O que é união hipostática? As duas naturezas humana e divina unidas na pessoa única de Jesus. E entender adequadamente essa doutrina depende da completa compreensão de cada uma das naturezas. E você vai ter a oportunidade nesse trimestre de aprender sobre a natureza divina de Jesus mais profundamente. Acho que a lição 5 é Jesus é Deus. Então nós vamos falar muito sobre isso. Mas agora, falando da natureza humana, nós precisamos entender a humanidade de Jesus. Essa humanidade, ela se revela na encarnação. Ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado. Uma das maneiras de nos convencermos da completa humanidade de Jesus é essa. Os mesmos termos que descrevem aspectos diferentes da humanidade também descreve o próprio Jesus. Por exemplo, no Novo Testamento, frequentemente usa-se a palavra grega pneuma, que é espírito, para descrever o espírito do homem, e a mesma palavra empregada para Jesus. Ele mesmo aplicou a si o pneuma, quando na cruz entregou o seu próprio espírito ao Pai e expirou. Então, Jesus foi plenamente humano. A expressão filho do homem é usada pelos escritores do Evangelho sinópticos cerca de 69 vezes, aludindo à humanidade de Cristo. Pega cada um desses textos, ó. Mateus 9, 6, Mateus 12, 8, Marcos 8, 31, Lucas 9, 56 e ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 8. João introduz o Evangelho dizendo que o Verbo se fez carne. O mesmo apóstolo diz que na ceia recostara sobre o seu peito, em João 21, 20, e que ouviu, viu, contemplou e tocou o Verbo da vida, em 1 João 1, 1. E isso tem uma reafirmação apostólica. O versículo 1, na parte B do Evangelho de João. Há inúmeras passagens bíblicas que mostram o aspecto humano de Jesus. A introdução do Evangelho de Lucas, nos 3 primeiros capítulos, é uma prova incontestável do Jesus histórico. Mas o apóstolo João, ele foi enfático ao usar uma linguagem bem direta na introdução de sua primeira carta, na 1 João 1:1. E isso dificulta qualquer pessoa que queira negar a humanidade de Cristo, porque o apóstolo, ele apresenta uma descrição e nos chama a atenção 3 verbos que o apóstolo João usa nessa introdução: ouvir, ver e tocar, como eu citei aqui. João, ele está falando de sua experiência com o Verbo encarnado, afirmando categoricamente que ele esteve e viveu fisicamente entre nós com as seguintes palavras: o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então o apóstolo, ele usa um tempo verbal com os termos ouvimos e vimos, que é raro no Novo Testamento e até mesmo na cultura grega antiga, e que indica uma ação completada no passado, mas com resultados valendo no presente. Então ele está denotando os efeitos ainda permanentes de ouvir
e de ver. Então parece uma redundância, porque ele diz, os nossos olhos viram. Mas o propósito disso é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida nenhuma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo, que pôde ser tocado, apalpado, e com ele eles conviveram. E inúmeros fatos históricos dentro da própria Bíblia, como a presença do nome de Pilatos, estabelece a data para um fato histórico, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Tudo isso, todas essas citações, apontam para a falta de fundamentos sólidos do cristianismo gnóstico. Uma crença herética. 1 João capítulo 4, 2 e 3. Então, gente, não à toa, o apóstolo João, ele foi o que mais combateu o docetismo em seus escritos. Nas obras escritas pelo apóstolo João, no Evangelho de João, nas epístolas e até no Apocalipse, foram escritos na última década do primeiro século, ou seja, cerca de no ano 90 depois de Cristo, época em que o docetismo já estava difundido entre os cristãos. Nesse período viveu, como nós vimos, Cerinto, que foi um dos principais hereges combatidos pela igreja primitiva, e especialmente associado ao docetismo e em outras crenças gnósticas. E esse foi um opositor direto do apóstolo Paulo, que combateu, combateu suas doutrinas com vigor. A tradução cristã, preservada por autores como Irineu e Eusébio, afirma que o apóstolo João teve até encontros diretos com Cerinto e com sua heresia. E em terceiro lugar, nós vamos ver como essas heresias se revelam hoje. Em primeiro lugar, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Em segundo lugar, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. E em terceiro lugar, confirmação histórica. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, então, há em diversos grupos religiosos heterodoxos ou crenças inadequadas ideias ou alguns lampejos dessa falsa identidade de Cristo apregoadas pelos grupos gnósticos. A doutrina de Cerinto aparece na doutrina da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, ou seja, os mormons. O mormonismo nega o nascimento virginal de Jesus e ensina que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. O profeta Mormon, sucessor de Joseph Smith, que foi o fundador do movimento Mormon, escreveu: quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o Pai o havia gerado em sua própria semelhança. Não foi gerado pelo Espírito Santo. E quem é o Pai? Ele é o primeiro da família humana. Jesus, nosso irmão mais velho, foi gerado na carne pelo mesmo indivíduo que estava no Jardim do Éden, que é o nosso Pai no céu. Lembrem agora, desde este tempo em diante e para sempre, que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. Esse discurso, claro, tem a repulsa de todos os cristãos e é frontalmente oposto ao ensino bíblico. Além do mormonismo, a Igreja da Unificação, fundada por Sun Myung Moon, ela não considera o nascimento original de Jesus como literal e, em vez disso, afirma que o nascimento de Jesus pode ser compreendido simbolicamente. A ênfase principal não seria a forma como Jesus morreu, e sim a sua missão. E José e Maria foram envolvidos como participantes nessa missão divina. Então Jesus ele nasceu como o segundo Adão para inaugurar uma linhagem nova e espiritual, o que foi interrompido pela morte e crucificação, o que levou à necessidade de um Messias secundário. Jesus ele precisava ter casado e ter gerado filhos para dar continuidade à linhagem espiritual. E, portanto, eles não enxergam o nascimento virginal de Jesus como uma ação do Espírito Santo sem intervenção humana, conforme Mateus 1, do 18 ao 25. O termo teológico, nascimento virginal de Jesus, denota que ele foi gerado sobrenaturalmente no ventre de Maria, antes que ela mantivesse qualquer conjunção carnal com José, que foi seu marido. Ou seja, diz respeito, na verdade, à obra do Espírito Santo, em cumprimento à palavra profética de Lucas capítulo 1, 35, Mateus 1, 18 ao 20, Isaías 7, 14. O fato do Espírito Santo ter gerado o corpo de Jesus no ventre de Maria não denota que ele não seja verídico, como essas seitas modernas afirmam, como os Mormons e a Igreja Unificada. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, em Isaías 7, e o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus 1, 18 e 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35.
Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Enquanto a negação do nascimento virginal de Cristo não é novidade, embora ensinado pelo mormonismo e pela Igreja Unificada, já era ensinado pelos docetistas. A negação da crucificação de Cristo, bem como sua ressurreição, ensinada pelos muçulmanos e pelas testemunhas de Jeová, não é uma heresia nova. É por isso que essa lição, é por isso que esse trimestre traz heresias antigas que se apresentam com nova aparência. Na verdade, não há nada de novo debaixo do sol. Todas essas heresias que se apresentam hoje, na verdade, são antigas e são apresentadas desde o início da igreja primitiva. E quanto à humanidade de Cristo, é até interessante a gente perceber que os judeus eles tiveram uma dificuldade oposta. Eles aceitavam a humanidade de Jesus, mas tiveram dificuldade de aceitar a divindade de Jesus. Já os gregos, que é da onde surgiu o docetismo, o gnosticismo, eles aceitavam Jesus como um Deus, mas tinham dificuldade de aceitar a humanidade de Jesus. Voltando ao assunto da morte e ressurreição de Cristo, ainda hoje existem alguns lampejos gnósticos da parte dos ebionitas. Estamos falando sobre a morte de Jesus conforme o ensino islâmico, pois eles ensinam que Jesus não morreu e o movimento das testemunhas de Jeová nega a ressurreição corporal de Jesus. Então há uma certa semelhança entre o islâmico do Alcorão e o gnóstico Basílides. O islamismo ensina que Jesus não morreu na cruz. Os muçulmanos afirmam que Jesus era santo e justo, portanto não faz sentido Deus permitir que alguém como Jesus padeça na cruz. Por isso eles negam a sua morte com essas palavras. Olha só, no Alcorão 4, 157, e por seu dito, por certo matamos o Messias Jesus, filho de Maria, mensageiro de Alá. Ora, eles não mataram nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado, e por certo, os que decrepam a seu respeito estão sem dúvida acerca disso. Eles não têm ciência alguma disso, senão conjecturas, que seguem e não mataram seguramente. E nas notas explicativas, no rodapé das edições do Alcorão, se lê que um sósia de Jesus foi levado à cruz. De qualquer modo, o Islão mantém firmemente seu ponto de vista de que Jesus não foi crucificado nem morto, mas sim honrado e levado ao pé do próprio Deus. Alguns teólogos muçulmanos dizem que Jesus foi pregado na cruz, mas não morreu lá, teria se desmaiado, tirado de lá naquele estado e recuperou-se no túmulo com a ajuda das mulheres. Outros dizem que Judas foi confundido com Jesus e crucificado como um sósia. O movimento das Testemunhas de Jeová ensina uma ressurreição de Cristo diferente das tradições cristãs. Os teólogos das Testemunhas de Jeová também negam terminantemente sua ressurreição corporal. Eles ensinam que Jesus não ressuscitou corporeamente e que Deus o materializou para convencer Tomé, provando o seu próprio Jesus que estava ali diante dele. Então Jesus simplesmente se materializou ou assumiu um corpo carnal, como os anjos haviam feito no passado. Eles afirmam que Jeová criou outra pessoa com as mesmas características e personalidade de Cristo. Olha o que eles dizem. Deus o ressuscitou, mas não como humano. O corpo daquele que foi pendurado no madeiro desapareceu. Argumenta ainda que foi por essa razão que Maria confundiu Jesus com o jardineiro em João 20, versículo 15. Então, a confirmação histórica. A Bíblia, além de ser inspirada pelo Espírito Santo, também é uma fonte histórica. E como fonte primacial de autoridade, para nós ela é o suficiente para nos convencermos, de que Jesus, o Logos, se encarnou, nasceu e viveu sem pecado, morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Porém, também temos confirmações de escritos não cristãos que atestam a morte de Jesus, tanto judeus como até mesmo romanos. Entre os escritos não cristãos, judeus e romanos, que atestam a morte de Jesus, está, por exemplo, o escritor e historiador judeu do primeiro século da era cristã, do ano 37 ao ano 100, viveu bem naquela época ali, que foi Flávio Josefo, que depois da Bíblia é uma das fontes históricas mais confiáveis, por ser daquela época. E Flávio Josefo, ele escreveu nas antiguidades judaicas que Jesus apareceu para muitos e que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem, tão admirável eram suas obras. E ele escreve com bastante detalhes a crucificação de Jesus. A literatura judaica antiga também menciona Jesus, do Talmud. Eles falam que na véspera da Páscoa penduraram Yeshua.
E Tácito, que foi um historiador romano, ele também fala, de Jesus, a sua obra Anais, que ele registra a história romana. Ele diz que Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Nós vemos também Luciano de Samosata, que era um satirista grego e zombador dos cristãos, por volta de 170, também falou que Jesus foi crucificado. Então são provas históricas, confirmações históricas da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Então a própria Bíblia garantia que o corpo de Jesus não se deterioraria, em Salmo 16:10, que o corpo dele não veria corrupção, e cumpriu-se na ressurreição de Cristo. Portanto, aquele corpo que foi crucificado não pôde ficar na sepultura. Jesus se apresentou vivo aos apóstolos, ele foi visto por muitos, conforme o próprio apóstolo Paulo afirma. Tomé viu suas marcas. A Bíblia afirma que o túmulo de Jesus foi encontrado vazio, em Mateus 28:6. A ressurreição de Cristo não consiste apenas no fato dele tornar a viver, senão não seria o primogênito dos que dormem, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 15:20, nem o primogênito dentre os mortos, conforme Colossenses 1:18. Jesus determinou que sua morte e sua ressurreição fosse o centro da pregação do Evangelho, Lucas 24:48 e 47. O apóstolo Paulo diz que negar essa verdade é continuar no mesmo estado de pecado e miséria, e que a fé do crente não teria sentido, conforme eu já li com você aqui, 1 Coríntios 15:17-18, que se Jesus não morreu e ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã. Esse fato é a glorificação e exaltação de Jesus, a vitória esmagadora sobre Satanás, o pecado, a morte e o inferno. Ele ressuscitou para a nossa justificação, pois sem a ressurreição não poderíamos ser justificados diante de Deus, e assim estaríamos condenados. Então o nascimento de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição é um fato bíblico, histórico, incontestável. E a nossa conclusão diz que as expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos relatam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha que ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se um homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como um homem. Então Deus convida seus servos em todas as épocas a assumir o compromisso com a verdade bíblica que atesta a realidade da divindade de Cristo. Desse modo, como a Igreja de Cristo, que preza pela verdade do Evangelho, devemos reafirmar com afinco a declaração de Cristo de que Ele e o Pai, juntamente com o Espírito Santo, constituem uma unidade perfeita. Então, negar a humanidade de Jesus, a encarnação do Verbo, resulta em negar a sua morte física e literal e assim a sua ressurreição. E se tudo isso não ocorreu, a nossa fé é vã e não teríamos esperança de justificação, esperança de salvação. Portanto, é essencial que nós tenhamos a compreensão verdadeira da humanidade de Jesus, assim como também da sua ressurreição, e entendermos, conforme 1 João capítulo 3, versículo 2, que assim como ele é, nós também seremos com nossos corpos glorificados. Eu quero terminar fazendo mais uma oração com você, agradecendo a Deus pela aula de hoje, por essa oportunidade e pela sua vida. Ore comigo. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão importante que nós passamos aqui, falando da tua palavra, entendendo, Senhor, as tuas sagradas escrituras e a tua vontade para a nossa vida. Continue nos abençoando, continue nos ajudando, seja com aquele que nos assiste e que em nome de Jesus, enquanto o Senhor permitir até a sua vinda, que nós possamos permanecer juntos conhecendo mais da tua palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Querido, querida, eu espero você, se Jesus permitir, até as próximas lições. Não perca também o vídeo do questionário dessa lição que nós vamos colocar no canal. Um abraço, fique na paz, Deus abençoe sua vida.